Olá pessoal, bem-vindos a mais um estudo profundo do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Hoje estudaremos o primeiro céu, que é a última etapa que o espírito completa ou percorre no mundo do desejo após sua morte. Como vimos no vídeo passado, o primeiro céu está nas regiões superiores do mundo do desejo, que é a quinta, a sexta e a sétima região, respectivamente, a região da vida anímica, luz anímica e poder anímico. Então, novamente, o panorama de vida se desenrolará diante dos olhos do espírito, mas com a intenção de fortalecimento dos bons sentimentos, né? Aqui, portanto, o Max Heindel dá a primeira conclusão deste processo. Ele diz: vemos a importância de apreciar os favores que os outros fizeram para nós, nos cumularam, né? Porque a gratidão produz crescimento anímico, né? Então, saber receber ajuda, saber receber amor, saber receber de modo geral, e obviamente a devoção, o respeito, né, a consideração que você sente por estar recebendo tudo isso, pode ter certeza que a pessoa que doou recebe mais do que ele deu. Por isso que quem é dando que se recebe, né? É uma frase de São Francisco de Assis, que aliás, se você quiser entender o que é uma vida no mundo do desejo superior, ou seja, no primeiro céu, entenda como é que foi a vida de Francisco de Assis. Francisco de Assis foi uma pessoa que conseguiu materializar, né, pensando no hermetismo como em cima é embaixo, ele conseguiu embaixo refletir exatamente como é o primeiro céu, com todas as dificuldades que isso implicou para ele, né? Então, Francisco de Assis viveu na mais intensa e profunda sentido que é o primeiro céu na Terra, né? Por isso que é muito comum, uma das características dos verdadeiros franciscanos, a alegria, né? A paz, a alegria, o bem, né? Infelizmente, houveram aí alguns freis que se contaminaram pela ideia imanente de alguns vieses ideológicos políticos. Eles confundiram a fraternidade e o amor e do céu, milagroso do céu, com a imanência materialista de alguns vieses políticos. É uma pena, né, que isso aconteceu, mas quem tem olhos para ver nunca perdeu o contato real com a essência da escola franciscana. A dica aqui é você refletir sobre os próprios nomes que as regiões do mundo do desejo possuem, para que você entenda que tipos de sentimentos você pode despertar e cultivar em sua vida para que realmente você tenha uma vivência adequada no primeiro céu. Se de fato a gente não for capaz de viver esses sentimentos aqui na vida, nosso primeiro céu será extremamente pobre, extremamente pobre. Então, a primeira região, que é a quinta região do mundo do desejo, chama-se vida anímica. O que significa? Ações que promovem a vida anímica, a vida da alma. A região da vida anímica é a região onde você desperta e cultiva a alma, tanto a própria alma quanto a alma das pessoas. As pessoas que conseguem cultivar a própria alma, conseguem despertar a própria alma, são pessoas que conseguem, com um gesto, com um sorriso, com uma palavra, com uma atitude, transmitir para o outro e para as coisas confiança, esperança, bons sentimentos, inspiração, devoção, exemplo. É claro que isso não é fácil de cultivar, afinal de contas os nossos sentimentos, eles oscilam, eles são confrontados diariamente. É necessário confronto, é necessário resistência, é necessário impedimentos
né, desafios para que a gente cresça. Então, muitas vezes você é assombrado, é invadido por maus pensamentos, maus sentimentos, depressão, ódio, raiva, injúria. Mas é justamente aqui, quando chegarmos na última etapa, que é a última fase, aqui, a última região, que é a região do poder anímico, onde você vai aprender a transmutar isso em bons atos. Mas antes nós estamos falando da vida anímica, região da vida anímica, em que o cultivo da oração, cultivo da devoção, a participação de rituais, como por exemplo o ritual católico, o ritual da Fraternidade Rosa Cruz, a liturgia das horas, por exemplo, o canto dos salmos, por exemplo, o canto gregoriano, o cultivo de sempre estar escutando música das esferas, né? Bach, Beethoven, Richard Wagner, né? E tantos outros artistas clássicos, Mozart, né? que conseguem traduzir os sons dos arquétipos para a matéria, né? Então, são grandes autores, né? Apreciação de música, apreciação de arte, o estudo de filosofias profundas, de religião profunda, né? Principalmente a gratidão, a atração de sempre despertar no outro o que ele tem de melhor. Um doente que sofre, uma palavra de esperança, uma palavra de solidez, que nessa solidez, essa base, ele poderá cultivar o otimismo para enfrentar a própria doença, né? Então, tudo isso são ações que vitalizam, são ações que alimentam uma dimensão oculta da pessoa para a atração, buscar o melhor que elas têm dentro delas mesmas e o melhor nas coisas. Todo sentimento que visa isso está relacionado com a quinta região do mundo do desejo, a região da vida anímica. Os planetas astrológicos relacionados a isso são Vênus, a parte superior, né, principalmente Vênus em Libra, não Vênus em Touro, a não ser que seja Vênus em Touro no sentido da estética, da beleza material, que reflete a beleza espiritual, o bom, o belo e o verdadeiro. Nesse sentido, Vênus em Touro é interessante porque ele, na sua essência, representa o arquétipo das coisas. Nesse sentido, sim. Mas, principalmente, Eros, né? Vênus em Libra, que te atrai para o próximo e com o intuito de vitalizar esse próximo para que ele seja o melhor possível. Nesse sentido, onde você se atrai pelo próximo para despertar o melhor nele e ele livremente possa ser, possa viver, seria inclusive já um caminho para a oitava superior de Vênus, que é Urano. Júpiter, obviamente, é um belo um planeta que representa toda essa benevolência, essa graça, essa expansão de amor. E, obviamente, a persistência de manter-se com a alma cultivada e de cultivar a alma nos outros, que é Saturno, né? Tem método, inclusive, para fazer isso. Posteriormente, nós temos a região da luz anímica. A região da luz anímica é justamente aquela região em que há abertura, há desabrochar e há principalmente radiação. Medite profundamente sobre o papel do Sol. O que é o Sol para o Sistema Solar? Se o Sol apagar, o que acontece com o Sistema Solar? O que acontece com a vida do Sistema Solar? Física e espiritual. Por exemplo, nesse momento nós estamos estudando aqui filosofia, Rosa Cruz. Nós estamos preocupados aqui com o nosso estudo, com o nosso conhecimento e de algum modo tentar tirar daqui uma lição para que a gente possa aplicar em nossas vidas. O que o Sol tem a ver com isso? Ora, se o Sol não estivesse lá agora, vibrando, mandando as suas energias e a sua vida, nós não poderíamos estar fazendo isso agora. Então veja, o Sol é como o ar, né? Você nem é invisível e você não dá a mínima importância, só que se ele faltar você morre.
Mais próximo disso são os familiares, os pais verdadeiros, não os pais lunares, os pais verdadeiros, que é aqueles que disponibiliza para os seus filhos tudo o que ele precisa materialmente falando, espiritualmente falando, culturalmente falando, moralmente falando, ele disponibiliza para que o filho possa beber de todo esse material e ser o que ele quiser ser. É talvez um exemplo mais próximo que eu pensei aqui que poderia ajudar. Obviamente que nós estamos falando de Sol, planeta Sol, astrologicamente falando, para você entender o que seria a luz anímica, e Urano, porque amor, Sol, que doa-se a si mesmo e que rege o coração, só é amor quando ele é livre. Amor é sinônimo de liberdade, portanto, a liberdade se apresenta em Urano. Né? Sol e Urano são os dois planetas que regem a luz anímica. Finalmente, o poder anímico. O poder anímico é a competência que poucas pessoas desenvolvem para transmutar maus sentimentos em bons sentimentos. Você pode começar a transmutação, não pela transmutação em si, mas pelo deslocar da atenção. Uma situação pesada, uma mensagem ruim que chega até você, um clima que as pessoas possuem. Você pode, por exemplo, fazer uma piada, né? Dependendo do tipo da piada também. Sarcástica nesse momento não necessariamente é bem-vinda. Você pode jogar a atenção da pessoa para uma outra situação. Você pode contar uma coisa mais leve e mais feliz ali. Tem que tomar um pouco de cuidado para não ser uma pessoa chata, né? Uma pessoa intragável. Embora seja necessário algum grau, né, de incômodo para que você possa mudar o clima do ambiente. Mas dependendo da situação, você tenta, não conseguiu, você se distancia e deixa a coisa lá acontecer, mas você pode se retirar. O que você não pode é querer evangelizar ou fazer o proselitismo, né? Não, eu tenho aqui um saber do primeiro céu, então essas pessoas são idiotas porque elas só falam mal das coisas. Aí você está agindo com repulsão e entrou não com o mesmo assunto, mas por uma outra via na região purgatorial, nas regiões inferiores do mundo do desejo. A questão aqui é fazer o que tem que ser feito de modo desinteressado. Lembre-se, acabamos de falar de liberdade em Urano, na região da luz anímica. Né? Então, o primeiro passo para você começar a transmutar os sentimentos é desfoque, né? Mudar o foco. Ora, posteriormente, com o tempo, essa prática espiritual vai ensinar-lhe a encontrar maneiras de ativar a força de atração onde só havia repulsão. E a força de atração, naturalmente, por ela ser mais forte, ela transmuta a repulsão em atração, né? Necessariamente. Só que esse movimento ele demora alguns anos para ser feito. De tal modo que se diz que um corpo de desejos de um santo é do tamanho de um quarteirão. Né? Um grande santo, ele transmutou tanto a repulsão em atração que praticamente ele só tem atração em seu corpo de desejo. Então, seu corpo de desejo é do tamanho de um quarteirão inteiro. É por isso. Né? Então, a região do poder anímico pode ser traduzida nessa competência de transmutação dos desejos inferiores em superiores, na competência de regeneração, de purificação. Aqui a oração entra como um dos maiores agentes, a oração do Pai Nosso, a ritualística, novamente, que eu falei que tinha a ver com a vida, com a luz anímica, sim, mas aqui numa oitava ainda superior à parte religiosa, né, ritualística religiosa. O planeta relacionado aqui, obviamente, é Plutão. Né? Plutão é o planeta que transforma o escorpião em águia. Ora, Max Heidel deixa claro que a ética de dar produz uma lição espiritual sobre aquele que dá. Né? Olha que interessante, não é quem recebe, é aquele que dá. Tem duas éticas aqui, né? Bom, a ética de dar tem duas dimensões, a dimensão de quem recebe
Então, quem recebe algo tem que receber algo no intuito de receber uma condição apropriada para que ela mesma possa aproveitar essa oportunidade, esse empurrão, essa ajuda para que ela desenvolva autonomia, independência e caminhe com as próprias pernas. Isso é uma ajuda real. O que é complicadíssimo. A outra dimensão da ética de dar é aquele que doa propriamente, em que a verdadeira lição é doar a si mesmo. Vou dar um exemplo. Eu posso doar algo material, um dinheiro, para alguém que precisa? Posso. Mas é importante você entender que será que a pessoa que está recebendo aquele dinheiro, aquela ajuda, tem condições cognitivas, afetivas, para poder pegar aquele dinheiro e se desenvolver e alcançar a autonomia? Muitas vezes ela precisa daquele dinheiro imediato, sei lá, se for uma coisa, fome, alguma coisa, tudo bem, você vai lá, paga um sanduíche para a pessoa, pega o próprio alimento e dá para a pessoa, se for o caso. Então você pode ir lá pagar um sanduíche para a pessoa, tal, mas eu estou falando, sei lá, um amigo seu, uma pessoa conhecida que precisa de uma ajuda, né? Aí você vai lá e doa um dinheiro para a pessoa. Será que a pessoa sabe usar aquele dinheiro para se resolver ou buscar a própria fonte de riqueza ou a própria fonte de ajuda? Quer dizer, ficar autônoma? Isso implica em capacidade cognitiva, às vezes não é capacidade cognitiva, mas ter conhecimento sobre o que ela precisa fazer para sair dali, estrutura emocional para fazer aquilo. E tudo isso aqui, para ela conseguir desenvolver, às vezes ela precisa de um certo ajuste, né? Então, eu já vi casos de amigos que doaram por um tempo, deram uma ajuda para uma amiga deles mesmos, né, obviamente. Sei lá, a pessoa estava precisando de trabalhar, daí o cara falou, não, eu pago para você aí 6 meses de aluguel, consigo pagar 6 meses de aluguel para você, e nesses 6 meses é uma ajuda para vocês engatilhar e depois de 6 meses você deslanchar, um capital inicial ali que a pessoa não tinha. Só que a pessoa foi pagando aluguel e aí não deu certo, a pessoa não se desenvolveu, e aí o que o cara que doou disse, né? Olha, ajudei, fiz minha parte, mas a pessoa não se ajuda. Então, verdade, pode acontecer da pessoa não se ajudar. Se isso for verdade, a pessoa está com a razão. A questão é que, será que essa pessoa que doou, ela só doou o aluguel? Ou ela checou se a pessoa tinha uma condição cognitiva, né? Se ela tinha um thought design, né? um pensamento, organização de pensamento, desenho de pensamento, ou seja, pensamento estratégico, um planejamento adequado que permitisse com que ela pegasse essa ajuda e construísse uma agenda e um desenvolvimento de habilidade para poder sair dali. Eu vou lá doar a grana entendeu? Então, assim, esse acompanhamento, se houver abertura para tal, se houver esse apontamento para tal, isso é o doar a si mesmo. Isso dá trabalho. Isso implica em você visitar a pessoa, acompanhar a pessoa, quase que ser um consultor, né? Não esquecendo do modo como você faz isso, porque a gente vai ter sempre a tentação de que quando você estiver doando, você vai se colocar numa condição necessariamente superior e vai querer que a pessoa faça aquilo que você está dizendo que ela tem que fazer, porque você, já que é o doador, o provedor, vocês têm a razão. E a pessoa está numa condição de inferior ali, ela se sente inferior, então ela vai admitir o que você está falando, não porque o que você fala é bom, mas porque ela, coitada, se ela não admitir, ela está ferrada, né? Então, assim, é muito delicado tudo isso, né? Mas o ponto é que, supondo que esses elementos afetivos de orgulho, né, e tal, tivessem resolvidas, aí nós poderíamos pensar que entraria a doação, o trabalho todo de que nesses 6 meses você fazer um follow-up, fazer um acompanhamento para ajudar a pessoa não só na parte financeira, mas ajudar a pessoa a criar estruturas e ao mesmo tempo ir soltando a pessoa para que, passado aí o prazo, 6 meses, sei lá quanto tempo for, a pessoa poder andar com as próprias pernas. Essa é a ética, segunda parte da ética do ato de doar, né? Que ninguém está disposto a fazer. A gente dá lá a grana, depois sai falando aí, vai fazer a retrospecção. Nossa, eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive de doar. Bons sentimentos, gratidão, tá? Mais ou menos, tá? Isso é mais ou menos, tá? Coisa um pouquinho mais profunda do que isso. Por fim,
tomar cuidado, porque existe um grande risco de quem doa querer passar uma lição para quem recebe, né, de autonomia, e se tornar uma pessoa insuportável, uma pessoa chata. E toda atitude bondosa de doar pode ser corrompida pelo orgulho de querer passar uma lição, de achar que tem a razão nas coisas. Então, lembre-se, doar com desinteresse. Doar, acompanhar e não olhar para trás, porque se você olhar para trás, você vira estátua de sal. Não foi isso que aconteceu com a mulher de Ló, né, quando Abraão foi libertar Ló, né? Então, ajudar e andar para frente. Olhou para trás para ver se a pessoa está sendo digna ou alguma coisa, ou está seguindo as suas instruções, você vai virar estátua de sal. Isso é bem complicado. Então, uma última informação que eu queria enfatizar, que está aqui no texto, é a condição das crianças que morrem antes dos 14 anos de idade, somado ao aspecto do ambiente que os artistas, os filósofos, os idealistas encontram, idealistas no bom sentido, não ideológicos, políticos partidários, mas idealistas no sentido bom, né? Que eles encontram no primeiro céu. Então, chama atenção para que você leia e entenda a condição maravilhosa que as crianças estão ali e que essas pessoas que buscaram algo transcendente encontram ali. Todos os seus sonhos se realizam ali. Né? O motivo pelo qual as crianças estão muito bem ali no primeiro céu é porque elas morreram antes dos 14 anos de idade. Um indivíduo que morre antes dos 14 anos de idade, ele vai direto para o primeiro céu porque o corpo de desejos desse indivíduo ainda não desabrochou. Por não ter corpo de desejos, ele vai direto para o primeiro céu e lá ele aprende as lições maravilhosas do reto agir, do reto sentir, da atração para o bem e, obviamente, para a repulsão ao mal. Essa foi uma reflexão bastante simples, curta. Espero que seja de bom proveito para você. Podem escrever suas questões aqui embaixo, nos comentários, ou seus comentários, suas reflexões. Lembrando que vocês podem também se unir na internet, fazer grupos de estudos com pessoas para estudar a filosofia Rosa Cruz. E, obviamente, o aprofundamento nessa filosofia promoverá questões, dúvidas, reflexões, e vocês podem compartilhar entre vocês aqui nos comentários. Tá certo? Um grande abraço e que as rosas floresçam em vossa cruz.